Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Pereira e quero trazer uma super dica de Excel que vai te ajudar na construção do seu dashboard. Olha o seguinte cenário, estou medindo aqui o OEE e minha disponibilidade está 50%, porém nesse dia ela subiu para 80%. Olha o que vai acontecer. A minha barra ela vai se deslocar conforme for o meu resultado, qualidade. Vamos supor que foi um dia que tivemos 10% de qualidade. Observou o movimento que fez a barra? E performance, vamos colocar aqui que foi 40%. Observe que além de movimentar o gráfico em questão, ela também movimenta o gráfico principal, nesse caso o OEE, mostrando assim um gráfico progressivo que vai te ajudar muito na construção do seu dashboard quando você precisa fazer um deployment do indicador principal em indicadores menores. Quer aprender como faz isso de forma simples e descomplicada? Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, o nosso desafio é construir um gráfico de rosca que seja um gráfico progressivo que faça um deployment muito bacana e visual dos nossos indicadores. Vamos começar do início. Primeiro é inserir o gráfico. Eu vou inserir, vou colocar aqui a opção gráfico de pizza ou de rosca. Vou escolher o gráfico de rosca e vou deixar ele aqui. Primeiro ponto que eu quero construir com vocês, perceba que no gráfico já pronto, ele fica essas subdivisões, né, aqui. E são 10. Conte comigo. Como ele é 10%, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tá vendo? Ele tá aqui. 90 e 100. Imagine que fosse 90%. Ele pararia aqui, ó. Vamos fazer o teste. Botar 90%. Perceba que ele parou aqui. O que significa essa subdivisão? Essa subdivisão nós vamos construir no gráfico de rosca e ela é muito importante para dar essa ideia justamente de progressão. Você vai clicar com o botão direito em cima do gráfico, não em qualquer lugar, em cima do gráfico, vem na opção selecionar dados. Nesse momento você vai adicionar e é muito importante, olha o que eu estou falando, é muito importante você colocar os nomes corretos, porque isso vai te ajudar na configuração do gráfico. E vamos chamar de fundo. Por que isso? Esse vai ser o nosso background, né? O nosso fundo do gráfico, que ele vai dar aquela ideia de progressão, onde cada partinha significa 10%. Se cada partinha significa 10%, eu terei 10 partinhas, né? Para fechar o gráfico 100%. Então, vamos colocar aqui, separando apenas por vírgula 1. Percebeu? E vou fazer isso 10 vezes. Já tenho 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, feito isso, você coloca 10 números uns, que ele vai dividir em 10 partes esse gráfico que a gente chamou, essa série que a gente chamou de fundo. E vai dar um OK. Vamos fechar e vamos dar já um OK. Percebeu o que ele fez? Ele colocou cores diferentes, mas fez aqui 10 partes, né? Daquela maneira. Eu vou tirar aqui a nossa legenda. Vou tirar também o título. Vou deixar o gráfico mais clean. Uma coisa legal que a gente já pode fazer é... esse orifício, ele tá com uma porcentagem alta. Quando você vem aqui no botão direito, formatar série de dados, você percebe que o tamanho tá com 75%. Então eu não quero uma abertura tão grande, então eu vou deixar aqui 40%. Poxa, ficou um pouco pequeno, né? Então vamos colocar 50%. Talvez legal, mas eu vou deixar 60%. Pronto, eu encontrei um número, a gente pode editar ele depois, na medida que a gente for editando o tamanho do gráfico e percebendo que a gente pode ter algum proveito de espaço, tá? Bom, essa é a nossa primeira etapa, vamos deixar colorido, não tem problema. A segunda etapa é fazer esse efeito. Por exemplo, aqui eu estou em 80%, se eu colocar 5%, o que vai acontecer? Ele vai ficar apenas 5% preenchido e 95%, vamos dizer, vazio.
né? Se eu colocar aqui 25%, perceba que ele já cresceu um pouco. Como é que eu faço essa junção, né? Para aparecer 25% preenchido e os outros 75% vazio. Isso é muito simples, é uma jogada muito simples que a gente faz dentro do gráfico. A gente vai chamar de complemento, tá? Deixa eu só colocar aqui uma fonte. Vou chamar aqui de complemento, tá? Chamei de complemento. E esse complemento ele vai ser simples. Eu vou colocar a seguinte função. Deixa eu dar o zoom aqui. Vou colocar igual 100% menos a célula ao lado, tá? Que vai dar 20%. Aqui vai dar 30%, aqui vai dar 20% e aqui vai dar os 55%. O que é que significa esse complemento? Esse complemento ele tem que fechar em 100%. Então, o que eu quero dizer é, eu atingi 80%. Isso significa que 80% vai estar preenchido e o complemento, que é os 20%, vai estar vazio, tá? Então isso é muito legal, porque é uma coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença no gráfico. Agora, nós vamos adicionar essa série de dados em nosso gráfico que estamos construindo. Para fazer isso é muito simples, botão direito, selecionar, mesmo caminho, vou aqui em adicionar, perceba o nome, é muito importante colocar o nome, vou repetir pela segunda vez, muito importante colocar o nome. Vou chamar aqui de resultado, tá? O outro a gente chamou de fundo e esse eu vou chamar de resultado. Na parte de valores, eu vou selecionar aqui, eu não vou colocar apenas 80%, não. Eu vou selecionar tanto o resultado como também o complemento. Dessa maneira, perceba que ele pegou de G19 ou E19 até F19, que é esses dois aqui, tá? Então, vou fazer dessa maneira e vou dar um OK. E vou dar OK aqui também. Perceba que ele ficou um gráfico meio que um depois veio o outro. A gente precisa montar os dois gráficos para que ele se torne apenas um, para que a nossa visualização seja apenas um. Isso é muito simples. Você seleciona o gráfico, botão direito e vem na opção alterar tipo de gráfico. Quando você vem alterar o tipo de gráfico, ele te dá uma opção aqui embaixo, tá? Que é uma opção de eixo secundário. Eu vou colocar o resultado como eixo secundário. Olha o que vai acontecer. Nesse momento, eles estavam separados. Quando eu coloco como eixo secundário, eles se fecham. É muito importante colocar o resultado como eixo secundário, para que o resultado fique na frente. Vou dar um OK. Agora ele já apareceu algo parecido com o que a gente está querendo. Por exemplo, se eu colocar 20%, perceba que ele já fez essa jogada de complemento. Mas não está aparecendo aquele fundo, né? Não está aparecendo aquela visualização. Como é que a gente faz isso? É muito simples e agora vem o grande segredo de colocar os nomes corretamente. Você seleciona o gráfico. Eu vou fechar essa janela para fazer do zero. Vem formatar a série de dados. Aí você vem aqui, né, nessa latinha de tinta, que é a linha de preenchimento. Clica nela. Vem nessa setinha ao lado, escolhe a opção fundo, a série fundo. Percebe como é importante colocar os nomes, porque nesse momento você faz com consciência aquilo que você está querendo editar. Vou colocar aqui fundo, tá? E olha que ele ficou meio trastejado, né? Ele mostrou ali todos os pontos, que é na verdade que está escondido. E aí, qual é a cor que eu quero preencher? Eu quero preencher uma cor sólida, tá? O fundo. E aí eu vou escolher aqui, ó. Ele tá como azul. Eu vou escolher um cinza bem clarinho. Eu vou escolher, a princípio, esse cinza aqui, tá? Se não ficar legal, depois a gente troca. Já escolhi. Aí você vai falar assim, poxa, Gustavo, mas eu não vi nenhum cinza aparecer. Por que você não viu nenhum cinza aparecer? E é muito importante que você entenda isso. Você não viu aparecer porque esse cinza... Lembra que a gente colocou o resultado no eixo secundário? O cinza é esse daqui. Ele está escondido no eixo. E o eixo secundário, que é o resultado, está na frente.
Então, o que você precisa fazer? Você precisa tornar uma das partes do gráfico transparente. E que parte vai ser transparente? Vai ser a parte que ele não alcançou o resultado, vai ser o complemento. Por exemplo, nesse exemplo, eu estou com 20% de resultado alcançado e 80% seria o vazio, né? O que não foi preenchido ainda. Então você vai dar 2 cliques aqui. Perceba que se você der apenas um clique, ele vai selecionar todo o gráfico e não vai dar certo. Você tem que clicar no gráfico a primeira vez e depois na parte vazia, que é o complemento, você vai clicar outra vez. Perceba que ele vai fazer uma diferenciação. Você vai perceber que está selecionado apenas essa parte. E aí você vem no mesmo caminho e aí observe que ele já está laranja. E eu vou escolher o que? Preenchimento sólido. Eu posso deixar laranja, só que posso deixar cinza, vermelho, não importa. Mas eu vou colocar a minha transparência em 100%. Ó. O que é que isso significa? Significa que toda a minha parte do complemento ela está transparente. Por exemplo, se eu colocar a disponibilidade 50%, o que foi que aconteceu? Ele deixou preenchido a parte que é resultado e a parte que não é resultado, ele deixou sem preenchimento, deixou 100% de transparência. Com isso eu consigo ver esse design do fundo. É legal, eu achei que ficou um pouco fraco. Como é que a gente faz isso? Seleciona o gráfico, aí não precisa clicar 2 vezes, vem aqui, vem na parte fundo, seleciona a cor, vou colocar esse cinza. Pronto, vou deixar um cinza um pouco mais escuro, tá? E aí eu consigo ter esse efeito. Mas eu não quero que a parte preenchida do resultado fique totalmente preenchida, né? Eu quero um pouco de transparência. Então o que eu faço? Clico uma vez, clico outra no que eu quero editar, venho aqui, coloco o preenchimento sólido. Eu vou escolher uma grade de cor, tá? Eu vou trabalhar com a mesma maneira que estava no vídeo. Eu vou começar com esse azul, só que eu vou deixar ele 40% de transparência. Ó, porque é legal deixar essa pequena transparência, porque você dá uma sensação de preenchimento, mas você consegue ver também o fundo do gráfico. É como se você estivesse trabalhando sempre com o background e aquilo ali fosse preenchendo à medida que o seu resultado for alcançado. Tem um outro detalhe que eu quero fazer aqui, mas 2 detalhes muito importantes. Perceba que está um pouco mais grosso, vou colocar aqui um valor que ele não seja inteiro. Percebeu que ficou aqui um traço branco, aí tem um traço no meio e outro traço. Por que isso está acontecendo? Porque esse meu gráfico de cima, ele está, que é o resultado, está com contorno. Então eu seleciono, clico apenas uma vez, vou em formatar, contorno da forma, sem contorno. Ó, o que vai acontecer? Dessa maneira, eu não tenho mais o contorno, né, que eu tinha, esse contorno aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar aqui 85%, ele vai ficar assim, um contorno, vai aparecer apenas o contorno que é do próprio gráfico. Tá, mas a gente pode deixar ele um pouco mais elaborado. Como assim, Gustavo? A gente vai colocar uma sombra para dar um efeito que ele está saindo da tela do computador. É muito legal e muito simples também. Você clica no gráfico, tá? Clica uma vez apenas, vem aqui em formatar, efeitos da forma, vem aqui em sombras e coloca externo. Perceba que ele já deu uma descolada da tela, né? Mas eu quero que ele tenha uma profundidade, né, um pouco maior. Então seleciona de novo, vai com o botão direito, formatar série de dados, vem nessa opção, coloca aqui, ó, sombra. Nesse momento a gente tem a distância, né? Que distância é essa? É a distância do fundo do Excel para o meu gráfico. Tá em 3. Eu vou colocar em 10. Olha o que vai acontecer. Ele percebeu, ele deu uma sombra muito mais forte. Eu achei um pouco exagerado, né? Então eu vou vir aqui de novamente, clico no gráfico,
Vou nessa opção que é de efeitos e vou deixar aqui 7. Eu acho que ficou um pouco mais equilibrado o gráfico. Dessa maneira, nós já temos aqui o nosso gráfico fazendo esse efeito progressivo. Mas eu preciso finalizar algumas coisas nele. Primeira coisa é, lembra que o número, só fecha aqui, o número ele aparece aqui. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Venho aqui em inserir, coloco o texto, caixa de texto. Vou abrir aqui uma caixa de texto. Uma coisa muito importante fazer na caixa de texto. Seleciona a caixa de texto, vai em formatação da caixa. Vem aqui, ó, vou reduzir aqui. Vem aqui em caixa de texto e zera esses espaços. Por que isso? Para você aproveitar 100% do tamanho da sua caixa de texto, sem ter as margens, tá? Para vir para essa tela, pessoal, sempre é só clicar aqui, botão direito, formatar a forma, tá? Formatar essa forma. Bom, e como é que eu faço para aparecer o número automático aqui? É simples. Eu seleciono a caixa, não é para colocar assim, ó, né, com o cursor ativado para escrever. Não. Você seleciona aqui, clicando na borda da caixa, vem aqui na barra de fórmulas, com ela selecionada, a caixa selecionada, bota igual e coloca a caixa que você quer fazer que apareça o resultado. Vou dar um Enter e automaticamente, percebeu como ele ficou sem margem? Ele aproveita 100% do espaço. Eu vou fazer um alinhamento ao meio, vou centralizar, botar o negrito, vou subir aqui um pouco, vou colocar uma cor padrão, tá? E dessa maneira, poxa, ficou uma borda não muito legal, sem problema. Seleciona a caixa, vem contorno da forma, sem contorno e também sem preenchimento. Acho que pode aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar para 28. Dessa maneira, automaticamente, ele também vai ser alterado. Quando colocar 80%, ele vai dar esse efeito. Uma coisa que eu acho muito legal também é colocar o nome embaixo, tá? E esse nome também ser automático. Então, eu seleciono a caixa, dou Ctrl D, que é D de duplicar. Vou abrir aqui um pouco mais a caixa. Só que agora eu não quero mais o E19. Eu quero que ele apareça aqui, né? O D19. Eu estou olhando disponibilidade. Vou colocar negrito, vou colocar uma cor também padrão, negrito, vou subir um pouco o número. E vou deixar aqui, tá? Poxa, Gustavo, tá tudo legal, mas tem uma borda aqui, não tem problema. Seleciona, vai em formatar, contorno, sem contorno e também sem preenchimento. Olha como ficou legal. Posso aqui reduzir um pouco. E aqui agora eu já tenho um gráfico. Se eu trocar o nome, ó, KPI 1, ele vai trocar também, tá? Então te dá esse conforto de você manusear de forma automática. Bom, realizamos o gráfico, tá muito bacana, tá muito legal, mas você fala, beleza, eu vou ter que construir tudo de novo para fazer os demais? Não, eu vou criar uma dica aqui para vocês que vocês vão ganhar muito tempo. Primeiro eu vou selecionar o gráfico, tá? Eu vou selecionar as 3 partes do gráfico. Vou colocar aqui em forma de formato. Eu vou agrupar. Por que eu vou agrupar? Para poder manusear os 3 ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dar o Ctrl D. Observe o que vai acontecer. Só um segundo. Aí quando você dá o Ctrl D, cuidado para tem que pegar na borda mesmo, senão ele se você pegar aqui, ó, nessa ele puxa só o gráfico, tá? Vou ter que, na dúvida, clica fora, clica uma vez aqui, pegou na borda mesmo. E agora eu vou fazer da seguinte maneira. Vou clicar no gráfico e eu vou pegar essa seleção, o fundo não muda, são 10. Aí eu vou pegar essa seleção e jogar para baixo. Mas olha o que vai acontecer nesse momento. Nossa, perdi a configuração que eu fiz. Vai precisar fazer tudo de novo? Não.
eu vou trazer uma dica muito importante para te ajudar em gráficos. Observe. Você vem aqui, tá? Você vai primeiro clicar no gráfico que você já fez um padrão. Botão direito. Opa, desculpa. Vem no gráfico, porque ali eu tinha outras coisas. Vem aqui. Clicar bem na borda, porque como a gente editou, agrupou, ele tá com várias caixas, né? Você clica no gráfico. Ó, garanta que está pegando a borda do gráfico. Vem com o botão direito na borda do gráfico e faz aqui a opção salvar como modelo. E aí ele vai abrir uma tela. Eu vou colocar aqui, ó, gráfico. Opa, vou apagar aqui o nome. Vou chamar assim de gráfico aula, tá? Salvei. Agora no gráfico que você quer que ele fique com a mesma configuração, clica também na borda do gráfico ou no próprio gráfico, alterar tipo de gráfico e você vem aqui em modelos. Nesse momento, percebeu que eu tenho aqui eu tenho esse modelo salvo e tenho já esse modelo, o nome gráfico aula. Quando eu clicar, automaticamente ele já vai configurar o gráfico para o resultado. Mas poxa, eu coloquei 70, vou botar aqui 20%. Pô, ele configurou legal, mas ele não mudou o número. Não mudou, porque a gente precisa configurar a caixa de texto. Clica na caixa de texto que está dentro, em vez de ser 19, é 20, tá? Pode deixar assim mesmo, depois eu vou dar uma dica legal. E aqui, em vez de ser 19, também é 20. Ele está pegando qualidade. Para a gente editar para ficar igual ao outro, eu clico aqui seleciono a caixa, vou no meu pincel de formatação e clico no meu gráfico. Deixa eu só pegar aqui uma melhor posição. E aí, agora, clicar bem em cima do número ou do nome, ele vai te dar também essa configuração. O nome ficou um pouquinho grande, vou reduzir, não tem problema. Mas agora está de forma automática. Vou colocar aqui 70%. Ficou muito legal. Ah, eu quero mudar a cor, tá? Eu quero mudar a cor. Eu não quero deixar o azul, eu quero deixar outra grade. Não tem problema. Clica 2 vezes na parte que você quer mudar a cor. Botão direito. Formatar. Vai nesse preenchimento. Ele já está em preenchimento sólido. Eu vou escolher esse azul aqui um pouco mais claro, para fazer uma diferenciação. Da mesma maneira, vou fazer para o meu terceiro nível. Vou dar o Ctrl D, venho aqui, coloco, deixa eu puxar o nomezinho um pouquinho para cá, para o lado. Opa. Venho aqui na opção, clico nele, vou jogar agora para baixo, para performance. Ele mudou, não tem problema. Eu já criei, né, o parâmetro. Venho no botão direito, alterar tipo de gráfico. Vem modelos, ó, gráfico aula, ele já alterou. Ele não tá pegando a informação porque ele tá na 20. Eu vou subir para 21 no número, ó, agora foi para 80%. E vou subir aqui para D21 também. Foi para performance. Para eu pegar o resultado, clico no pincelzinho. Primeiro, lembre sempre de selecionar. Seleciono aqui ele. Você sempre tem que dar 2 cliquezinhos porque ele tá agrupado, né? Isso é a formatação. Venho aqui, reduzo um pouco esse nome para ficar parecido com o outro. E aqui ele já está automático. Se eu botar 20%, ele vai também fazer o processo. Seleciono 2 vezes, ó, só a parte que eu quero. Eu clico umas 3 vezes para ter certeza. Vou aqui na minha tinta. Eu vou colocar esse azul um pouco mais claro ainda, para fazer essa paleta de cores. Dessa maneira, pessoal, eu já tenho aqui os meus resultados. Por exemplo, foi 100%. Ele já preenche lá 100%. Agora, falta só fazer o gráfico principal. Eu vou copiar aqui do último, Ctrl D. Não tem dificuldade. Vou colocar aqui do lado. Posso reduzir aqui um pouco o tamanho só dele. Opa, deixa eu só fazer outra coisa aqui.
Vou reduzir essa parte de cá. Aqui eu vou editar só o gráfico para poder centralizar. Show de bola, tá? Esse centro aqui. As cores eu vou alterar aqui, mas ele vai mudar, né? Vou deixar branco depois. Vamos selecionar o gráfico. Ó, vou jogar aqui embaixo, que é a parte que eu quero, tá? Vou trocar o meu gráfico. Eu já tenho um modelo, alterar tipo de gráfico, modelo. É esse modelo que eu quero. Muito bom. Vou tirar aqui o resultado de 21 para 22. Ele pegar o resultado certinho aqui. 22. Vou clicar aqui na caixinha. Vou colocar aqui formato. Vou escolher branco. Vou aumentar um pouco o tamanho, para realmente ser um tamanho diferenciado. Vou botar aqui. Tá legal. Vou abrir um pouco o gráfico também. Vou subir um pouco o gráfico para cima. Centralizar aqui. Eu vou escolher uma outra cor, né, para dar um contraste do resultado. Então eu clico, sabe, até ter certeza que está selecionada a parte que eu quero editar. Venho aqui nessa opção e coloco o laranja. Vou colocar, deixa eu ver esse laranja aqui. Tá um pouquinho fraco, vou colocar esse laranja. Show de bola. Dessa maneira eu construí um gráfico progressivo que te dá muitas possibilidades de você fazer deployments bacanas, bem visuais, de uma forma muito simples. Pessoal, gostou do vídeo? Curte o vídeo, indica ele para seus amigos. Temos diversos vídeos no canal também que vai te ajudar para você fazer Excel, coisas do seu dia a dia, PROC-V, tem o SOMASYS, tabela dinâmica, aulas que com certeza serão enriquecedoras, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.